Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo. Vamos continuar aqui a nossa aula aqui, né, sobre banco de dados. No vídeo anterior nós gravamos, né? Então aqui no nosso botão gravar nós criamos aqui a rotina para adicionar, no caso de um novo contato, né? Ou para atualizar no caso de um contato existente. Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer a leitura. Por quê? Porque não adianta a gente gravar no banco de dados e depois a gente não carregar. A relação vai ficar sempre vazia, tá? Então, ó, se eu mando aqui iniciar o projeto, a relação está vazia. Só que o banco de dados ele não está vazio. É porque simplesmente nós ainda não colocamos a rotina de leitura. Uma outra sub que eu utilizo muito é essa daqui, que eu nomeei ela como Conecta Database, mas eu vou mudar ela. Eu vou colocar assim, ó, abre banco de dados e tabela, tá? Deixa eu ver, banco dados, abre banco dados e tabela. Dessa forma, o que a gente vai fazer? A gente vai, em vez da gente ter que primeiro abrir o banco de dados e depois abrir a tabela, a gente já faz as duas coisas ao mesmo tempo. Isso aqui é muito útil quando a gente está trabalhando com uma tabela apenas, tá? É uma forma mais rápida. Já aqui não. Aqui a gente utiliza muito se a gente está trabalhando com vários bancos de dados ou várias tabelas dentro do mesmo banco de dados, tá? Arrumei aqui by ref, né? Porque é um objeto, então eu quero ter acesso direto ao objeto. Aqui também eu vou deixar by ref para me pegar a referência do objeto e não simplesmente o valor. Aqui o banco de dados eu vou deixar como by val, porque eu só quero o endereço e o nome do banco, tá? E aqui o meu SQL, que é o comando, né? Comando SQL, também by val, porque eu só vou trabalhar com o valor que eu vou receber. E o método também by val, porque eu só vou trabalhar com o valor que eu vou receber. Vamos apagar essas outras funções aqui. Então aqui é a mesma coisa. Se essa conexão já estiver aberta, ele vai fechar. Então tmp conexão.close, ele vai fechar. Aqui ele está dando as configurações da conexão. Então o provedor, o banco de dados. Aí aqui eu vou fazer aquilo lá que eu comentei, que é quebrar. Como ele quebrou ali, então vou deixar quebrado aqui. Para poder vocês verem o código completo, tá? E aí uma vez que eu passe as configurações da conexão, eu tenho como abrir. Então open. Agora eu vou abrir o registro, ou seja, a tabela. A conexão eu abro o banco de dados, eu abro o arquivo do banco de dados. E no registro eu abro a tabela do banco de dados, tá? Então, se for para a gravação, ele será aberto no modo gravação.
Então ele vai abrir aqui no modo gravação. Se for para leitura, então ele vai executar, né, o comando SQL dessa conexão. No formato read only, ou seja, apenas leitura. Se der um erro, deixa só eu ver aqui, que eu acho que eu vou só copiar e colar aqui para não ter que reinventar a roda, né? Pronto. Deixa eu jogar isso aqui pra cá, que nem eu fiz ontem. Deixar ele bem no cantinho aqui. E aí dessa forma fica padronizado. Fica melhor. Pronto. Então aqui a minha sub de criação, né, de abertura ao mesmo tempo do banco de dados e da tabela, ela está pronta. E eu vou utilizá-la aqui no carregamento do formulário. Então eu vou colocar aqui, ó, abre banco de dados e tabela. Qual conexão? Então eu já tenho aqui a minha AD conexão, que está declarada aqui. Tanto a conexão quanto o registro. A conexão está dizendo que é uma nova conexão ADODB, e o registro está dizendo que é um novo registro ADODB. Então eu tenho aqui a minha conexão, tenho aqui o meu registro e tenho o meu banco de dados. Qual que é o meu banco de dados? É isso aqui, ó, é a pasta onde ele está e o nome dele. Então vamos copiar aqui e vamos colar aqui. E a minha sequência, o meu código SQL, então será select. Aqui, gente, não tem jeito, a pessoa tem que conhecer comandos SQL, tá? Vai para a internet, digita aí comandos SQL, estuda um pouco. Se quiser específico do Access, porque há sim diferenças entre bancos de dados, pode colocar comandos SQL MS Access para poder vocês entenderem, tá? Então select significa selecione. Então eu estou mandando ele selecionar. O asterisco significa todos os campos da tabela. From, então selecione tudo da tabela, tá? Eu não preciso escrever table. Eu só vou pôr o nome da tabela, que no caso é a tabela contatos. Sort by nome. Ou seja, eu estou mandando selecionar tudo da tabela contatos e organizar por nome, o campo nome, ou seja, virão tudo em ordem alfabética, que é o normal, né, numa agenda de contatos, tá? E eu vou gravar alguma coisa ou eu só vou ler? Eu só vou ler, então o meu método aqui será leitura. Aqui eu abri o banco de dados, então já vamos, eu abri tanto o banco de dados quanto a tabela, então já vamos aqui deixar garantido o fechamento deles, tá? Então fechamento da tabela, fechamento do banco de dados. E aqui dentro nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer um looping. Lembrem do comando for, tá? For. Vou colocar aqui ireg, que seria o índice do registro, tá? Mas poderia ser qualquer coisa. Igual to adregistro.recordCount. Ou seja, eu estou criando um looping, estou atribuindo a uma variável do tipo numérica, do tipo inteira, integer, tá? Que ela vai do número 1 até a quantidade de registros, tá? Record count seria a quantidade de registros da minha tabela. Se tiver 0, se não tiver nada, ele vai ignorar o for
vai fechar a tabela, vai fechar o banco de dados e a minha lista ficará vazia. Se tiver informações, o que ele vai fazer? Ele vai ler. De que forma? Vamos agora alimentar a nossa lista. Então, data grid vim contatos, ponto, linhas, né, rows, ponto, add, ou seja, adicione. Nossa primeira coluna é a coluna ID. Então, vamos colocar add registro, ponto, fields. Vamos pôr o nome do campo. Fields aqui seria campos, né? ID.value, ou seja, o valor. Tá? Vou dar aqui uma vírgula. Quando eu dou uma vírgula nesse comando, eu estou indo para a próxima coluna. Vou colocar um underline, porque eu quero colocar embaixo, né? Uma linha embaixo da outra. Aqui, gente, vai uma dica que eu apanhei para aprender. Em campos que eu posso, talvez, numa situação, gravar vazio. O nome, por exemplo, eu posso gravar vazio? Não posso. Por quê? Porque a minha rotina do comando gravar, do botão gravar, não deixa. Então, no nome, ok, beleza. Eu não preciso me preocupar com o que eu vou fazer agora no telefone. Porque se eu tiver um e-mail cadastrado, o telefone não é obrigatório. E se eu tiver telefone cadastrado, o e-mail não é obrigatório. Então, para esses campos, eu coloco uma aspa dupla antes, porque evita um bug. Se eu gravar vazio no registro, quando eu for adicionar aos controles aqui, no caso aqui a minha relação, se esse campo tiver nulo, eu vou ter um erro, eu vou ter um bug. Então, quando eu coloco isso daqui, o campo já não fica nulo, tá? Vamos parar aqui de ficar escrevendo. Vamos só no copiar e colar. Mais fácil, né? Então, depois é o meu telefone. Vou fazer aqui também. Depois é o e-mail. E aí termina. Se termina, eu já fecho aqui o meu parêntese. O que mais que eu tenho que fazer? Eu vou executar assim só para vocês entenderem a minha próxima explicação. Tivemos um erro, vamos ver aqui aonde foi que eu errei. Está dizendo que tem um erro na cláusula from. Então vamos lá. Select asterisco from contatos. A minha agenda, contatos, sort by. Será que o sort aqui eu tenho que pôr junto? Não é junto não. Ah, não é sort, gente, é order. Desculpa, programação. Order, eu tenho que ordenar. Order by name. Nome. Funcionou, mas nossa, mas só tem o João? Veja que ele trouxe 2 registros, porque realmente nós temos 2 registros no banco de dados. Só que eu não mandei ele ler o próximo. O next aqui não tem nada a ver com o banco de dados. O next só vai ficar dando looping. No banco de dados eu tenho que mandar o meu registro ir para o próximo, tá? Move next. Ou seja, ele vai mover para o próximo registro. Agora vai dar certo, tá vendo? Opa, tá vendo? Agora deu certo. E aqui, vocês lembram desse campo? Quer ver? Ó, deixa eu fechar aqui. Esse campo LBID, que ele é utilizado aqui na gravação, quando é para atualizar, ele é utilizado aqui, ó, LBID. Ele nada mais é do que o identificador. Se eu crio um novo Marcos Pereira, vou deixar vazio. Se eu crio um novo, ele dá um novo ID. Se eu edito, vou editar a Maria. Então é Maria de Souza Pereira. Estou aqui com ID número 2. Ao clicar em gravar, ele atualizou. Mas será que ele atualizou mesmo? Vamos fechar. Vamos ver agora se realmente ele atualizou no banco de dados. Ó, Maria de Souza Pereira.
Percebam que quando eu adicionei o Marcos, pela ordem de nome, ele tinha que estar acima da Maria. Ó, eu vou adicionar aqui um Adriana Souza. Em tese, a Adriana teria que vir para cá. Por que isso não está acontecendo? Porque eu não mandei a coluna ordenar. Eu não mandei a lista ordenar pela coluna. Seria mais ou menos algo como clicar aqui, ó. Entendeu? Ó, no meu gravar aqui, quando eu faço a gravação, ó, eu adiciono. Se for um novo contato, eu somente adiciono na coluna. Na lista, desculpa. Na lista. Ou seja, ele vai criar uma nova linha lá embaixo e vai adicionar. E quando eu edito, do mesmo jeito, ele só vai atualizar a linha que está sendo editada. E se eu estou mudando o nome? Entendeu? Imagine o seguinte. Ah, essa aqui não é a Maria. Essa daqui é a Francisca. Francisca Ramos. Vai, um exemplo aqui. Ele atualizou, só que ele não jogou ela aqui pra cima, pra antes da Adriana. Tá vendo? Não ficou assim. Eu tenho como modificar isso no código, tá? Esse campo, essa coluna ID, ela precisa estar visível? Não, a gente já sabe que ela está funcionando, tá? Então ela está funcionando. Então vamos deixar ela invisível. Então vamos lá na nossa lista. Vamos trazer para cá, né? Vamos aqui pegar as nossas colunas. Então tá aqui, ó, coleção de colunas. Aí nós temos aqui a coluna ID. Vamos ordenar isso aqui por nome. Na propriedade visível da coluna ID, a gente vai deixar falso. Vamos dar um OK. Já assumiu. Tudo isso, gente, é feito também, é possível se fazer programando. Eu posso, em tempo de programação, criar uma coluna, ocultar uma coluna. É que eu acho que nesse caso a parte visual tá melhor, tá? Isso aqui é um bug, tá? Dela ficar repetindo aqui. Depois a gente vai corrigir isso. Então beleza. Então quando eu carrego do meu banco de dados, vocês viram que vem em ordem de nome certinho. Por quê? Porque aqui eu estou colocando order by nome. Eu tinha até escrito errado, tinha escrito sorter, por isso que deu erro. Order by nome. Então ele vai organizar por nome, entenderam? Essa parte aqui tá beleza. Uma coisa que eu acho legal aqui nessa relação é a gente fazer isso aqui, ó. A relação, ela tem uma propriedade chamada alternativa. Quer ver, ó, aqui, ó. Deixa eu tentar. Peraí. Aqui, ó. Linhas alternativas. Estilo. Default aqui seria padrão. Style aqui é estilo, né? Estilo padrão da célula de linhas alternativas. Como assim? Ele vai criar aquele padrão zebrado, padrão zebra. E ele poderia modificar outros formatos, mas eu só quero aqui que ele modifique a cor da linha. Então vamos pegar aqui um azul fraquinho, né? Vamos dar um OK e vamos executar para vocês verem como fica melhor. Tá vendo, ó? Ah, essa cor é muito feia, não tem problema. Eu vou criar aqui em opções, configurações, tá? Aonde vai ser possível modificar essa cor, aonde vai ser possível fechar, aí em vez dele fechar, ele ocultar e ficar aqui, tá? Aqui na barra de, oh meu Deus, não é tarefas não, é na barra de ferramentas, acho que é isso, é o tray, que a gente chama de tray, né? Na barra de notificações, lembrei, tá? Então a gente tem ainda algumas coisinhas para melhorar, beleza? Então pessoal, para o vídeo hoje não ficar muito longo, como os 2 últimos vídeos ficaram, eu vou ficando por aqui. A minha intenção hoje era mostrar para vocês. Eu falo, peraí. Era mostrar para vocês o carregamento de banco de dados.
Então nós temos aqui, ó, essa é a rotina de carregamento de banco de dados, tá? Aonde é claro que eu fiz uma sub para isso. Se vocês copiarem isso aqui, jogarem num programa qualquer de vocês, vai dar erro. Por quê? Porque vocês não terão esta sub. Mas o que eu estou dizendo aqui, ó? Basicamente, eu estou mandando essa sub abrir um banco de dados, vai utilizar essa conexão, e abrir uma tabela, vai utilizar essa conexão. Qual banco de dados vai abrir? Esse aqui, que está aqui na pasta do usuário, que é a agenda, esse aqui, tá? E o que ele vai executar? Ele vai executar esse comando SQL, ele vai selecionar tudo da tabela contatos e vai ordenar por nome, pelo campo nome, tá? Eu coloquei o nome do campo como nome. Se eu tivesse colocado o nome do campo como contato, eu teria que escrever aqui contato. O programa não tem essa inteligência. Se eu falar, organiza por nome, aí ele vai saber qual campo é o nome. Não, é que eu coloquei o nome do campo como nome, tá? E ele vai abrir em modo leitura. Então aqui na nossa sub, abre banco de dados e tabela, ele recebe a nossa conexão, armazena nessa variável chamada TMP conexão, tá? E aí, como ele trabalha com referência, significa o quê? Que tudo que for feito estará apontando para a minha conexão real, que é essa daqui, tá? Então ele, se ela já estiver aberta, ele fecha, tá aqui. Ele joga a configuração nela, dizendo qual que é o provedor, dizendo aonde que está a fonte, que no caso aqui é o nosso arquivo, e dando a senha, tá, do nosso arquivo. Aí ele abre. Depois que ele abrir o banco de dados, ele faz a mesma coisa com o nosso registro. Se o nosso registro já estiver aberto, ele fecha o nosso registro, tá? Ele joga a execução, o cursor dentro na nossa máquina cliente. E aí vai ser óbvio, porque a gente não está trabalhando com cliente e servidor, tá? É um programinha local. Aqui, se o método que eu escolhi for gravação, ele vai abrir o registro para gravação. Se for leitura, né? Se não é gravação, é leitura. Ele vai abrir o registro apenas para leitura. Tá aqui, ó. Read only, tá? E é isso. Se der erro, ele vai apontar o erro que deu. E aí, uma vez que a nossa sub foi executada, ele vai fazer a leitura, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai ler do número 1 até a quantidade de registros no banco de dados. Se o banco de dados estiver vazio, não vai aparecer nada, tá? Vamos fazer um teste rápido aqui, ó. Eu vou renomear esse arquivo como old agenda, tá? Não vou apagar porque já tem informações nele. Vou mandar executar. Ele criou o novo arquivo agenda. Como não tinha nada, ele não trouxe nada. Pronto, tá? Então vamos fechar aqui. Vamos renomear aqui e executar de novo. É para estar tudo lá, certo? Então vamos fechar. Então aqui ele manda, ele faz a leitura. Então ele adiciona uma linha na minha relação de contatos. A primeira coluna, que é a coluna ID, ele vai pôr o valor do campo ID lá do meu registro. Essa vírgula aqui joga para a próxima coluna. E o underline permite eu escrever na linha abaixo. Então na minha próxima coluna, que é a coluna nome, ele vai pegar o valor do campo nome lá no banco de dados, tá? Na minha tabela. Joga para a próxima, a vírgula joga para a próxima coluna, que é telefone. Então ele vai pegar o valor do campo telefone lá na minha tabela. E aqui, se ele tiver nulo, esse código aqui evita ter um erro. Joga para a próxima coluna, que é a última, que é a e-mail. Então ele vai pegar o valor do campo e-mail lá na minha tabela e vai para a próxima linha da minha tabela, para o próximo registro. Então move next, então move para o próximo, tá? E aí começa tudo de novo. Então o next joga aqui para a próxima leitura, até a hora que chegar aqui no total de registros. Chegou no total de registros, ele
ele sai desse laço, né? For next, ele sai, executa o que está para baixo do next, que no caso aqui ele fecha a tabela e depois ele fecha a conexão. Então vocês podem ver que está funcionando redondinho, tá? Aqui eu consigo editar, certo? Aqui eu consigo editar, aqui eu abro um novo, tá? O que nós temos que fazer aqui para fechar essa parte? Ocultar essa label LB ID. Não preciso aqui ficar mostrando esse número. O pessoal nem vai entender o que significa isso. Isso aqui é um controle interno. Eu deixei visível enquanto era necessário. Então vamos aqui na propriedade visível dela aqui. Vamos deixar como falso. Vamos ver se ficou invisível mesmo. Prontinho, tá? Então de pouquinho em pouquinho a gente tá deixando redondinho do jeito que a gente quer. Então, beleza, pessoal? Então, nesse vídeo é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade. Um abraço, tudo de bom.